Olá a todos! Estamos inaugurando mais uma playlist de vídeos na qual eu vou compartilhar a minha visão sobre como transmitir conteúdo, como dar uma aula melhor. Então, para isso, eu peço que vocês possam registrar as perguntas de vocês nos comentários dos vídeos e eu vou compartilhando ou a minha opinião ou a minha experiência sobre diversos assuntos no que tange a ensino. Bem, então o primeiro assunto que nós vamos abordar aqui é sobre a distribuição das cores em um quadro. Então aqui eu vou utilizar a mesa digitalizadora, conforme é o padrão desse canal no YouTube, mas a ideia é transportar isso para, por exemplo, no dia a dia da sala de aula de vocês. Então aqui eu criei um exemplo aqui de um quadro que eu poderia preencher sobre uma aula de conjuntos numéricos. Então eu apresento o título, o conjunto de números naturais e algumas de suas propriedades. Então observe como eu distribuí essa informação. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, inclusive deixem nos comentários o que é melhor. Essa escrita, deixar tudo em amarelo, deixar tudo em vermelho ou você usar essa distribuição de cores. É claro que aqui o meu objetivo é tentar otimizar a qualidade da transmissão do conteúdo. Então, quando eu digo otimizar, a ideia é que o aluno consiga aprender em todos os formatos. Só que, quanto melhor nos empenharmos em oferecer um conteúdo de qualidade, nem que seja nos mínimos detalhes, melhor será a nossa situação. Então, vamos comparar caso a caso. Aqui nós temos o seguinte, que sempre quando a gente for pensar em distribuição de cores, é muito importante a gente padronizar em 3 universos: as cores neutras, as cores frias e as cores quentes. Então, vamos dar um exemplo no dia a dia para nós entendermos do que eu estou falando. Não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês observarem as logos de restaurantes, lanchonetes, em geral tem muito assim, vermelho, amarelo, laranja. Não é por acaso que as cores são geralmente essas. Vermelho, laranja, amarelo são exemplos de cores quentes. E cor quente, pensando na psicologia do marketing, enfim, essa parte eu não me aprofundo muito, mas vamos dizer assim, eu só uso ele, mas ele remete muito a fome, a destaque, é algo mais agressivo. Então, um restaurante, a ideia é ele tentar transmitir para o seu cliente essa necessidade de se alimentar. Então, por isso que você vê muitas cores quentes nessas logos de lanchonetes e restaurantes. Agora, pensa nas cores frias. Por exemplo, um verde e um azul. Geralmente são cores que remetem mais tranquilidade. Então a gente pode pensar, por exemplo, num hospital. Os enfermeiros geralmente estão vestidos de branco, de azul, de verde. As paredes são com essas cores. Por quê? Porque um ambiente hospitalar requer calma. Você não vai ver nenhum enfermeiro de vermelho ou nenhum enfermeiro de preto. Inclusive é bem assustador se o enfermeiro estiver vestido de preto. Por quê? Porque a ideia é que essas cores possam transmitir uma mensagem para aquele que está recebendo a mensagem. Então, se vocês observarem as logos de planos de saúde, geralmente tem um verde, tem um azul, às vezes tem uma corzinha branca, mas aí estou supondo que branco é cor, né? Porque tem umas pessoas que falam que não é cor, mas enfim, vou chamar que branco é cor. E geralmente tem esses elementos que tentam remeter à tranquilidade. Vale destacar que branco não é uma cor fria. Na verdade, aqui nós vamos classificar como uma cor neutra. Então, cor neutra seria o branco e o preto. Retornando aqui para o nosso quadro, a gente pode separar o seguinte. Aqui nós temos uma cor neutra, ou seja, se você tiver num quadro negro, a gente está pensando no branco. Se você porventura tiver num quadro branco, a gente está pensando na cor preta, tá bom? Então, se porventura você tem um único pincel, recomendável que você utilize as cores pretas. Então, quer preencher as informações do quadro, preencha ou na cor branca, né, se for quadro negro, ou um pincel pilô preto, se for quadro branco, que remete à neutralidade. Agora, qual é o problema de cores quentes?
No amarelo, até que é um pouco mais tranquilo aqui, pelo tom de amarelo aqui, porém, não sei se vocês perceberam, mas parece que dá uma realçada a mais quando você escreve em amarelo. E eu não sei se vocês já tiveram aquele experimento de um quadro branco, o professor enche o quadro na cor vermelha, parece que o negócio está saltando aos seus olhos, né? Parece que você tem aqueles negócios desagradáveis de toureiro, né? Que aí o touro fica maluco com aquela cor vermelha. Então, aqui nesse caso, evite cores extremamente quentes. O amarelo nem é tão quente assim, dá para você utilizar tranquilamente. Mas, por exemplo, quando você já enxerga para o vermelho, tudo bem que aqui no quadro negro ainda ficou ainda pior. Você ainda tem que fazer força para poder ler. Isso dificulta ainda mais o trabalho. Agora, quando você diversifica as cores e você usa a coloração como um padrão, observe, tanto o título da minha aula quanto o destaque da minha formação, eu usei cores vermelhas. No caso, eu usei a cor amarela como destaque, mas nada impede de eu utilizar a cor laranja, por exemplo, como destaque. Claro que aí vai variando de gosto para gosto, fica a seu critério. Às vezes você deseja destacar a definição na cor amarela, se for uma coisa muito central, pronto, você remodelou o seu quadro. E aí observe que qual é o meu padrão de aula, né? Então voltando às meu padrão de cor, vamos colocar assim. Eu gosto de usar títulos cores quentes e teorias e enunciados eu gosto de deixar na cor neutra. Então quando eu estou escrevendo um enunciado de um teorema, eu deixo nas cores neutras. E se eu estiver resolvendo um exercício, é que nesse caso aqui especificamente eu estou apresentando as propriedades, aqui, na hora de apresentar a propriedade, ou eu coloco em cores frias, ou eu coloco na cor neutra. Isso vai depender muito do que você vai querer fazer com o quadro. Por isso que é bom fazer um bom planejamento. Então, a ideia aqui é você não seguir exatamente o que eu estou propondo. A ideia é você, pelo menos, ter ciência que cor neutra, cor fria e cor quente tem o seu papel na hora de você transmitir uma informação, e tendo consciência disso, que você cria a sua identidade de como transmitir o seu conhecimento. Pode ser que algumas pessoas olhem para o quadro e observem assim, não faz diferença. Mas para outras pessoas pode fazer, porque quando você padroniza a identificação das cores, você ajuda o aluno a compreender as determinadas informações. Já aconteceu comigo, por exemplo, enquanto eu estava resolvendo um exercício no quadro branco, na cor fria, por exemplo, no pincel azul, na hora que eu mudei da cor fria do pincel azul para um pincel vermelho e preto, para destacar um teorema ou uma nova definição, o aluno conseguiu perceber que eu acabei a demonstração ali. E às vezes a pessoa fica tão perdido que às vezes você está acabando de resolver o exercício, você já continuou com uma nova teoria e às vezes acontece, o aluno não perceber que acabou o exercício. Isso acontece. Então, se você usa as cores como um padrão, você, de maneira subliminar, vamos colocar assim, você está transmitindo um recado para o seu aluno. E a gente quer sempre oferecer o nosso melhor. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, dessa dinâmica. Inclusive, se vocês quiserem dar sugestões de temas e fazer perguntas, do modo geral, sobre a minha visão de como dar uma aula melhor, me coloco à disposição. Mas cuidado, é só a minha humilde opinião. Eu não sou superior a ninguém. A ideia é que venhamos criar um espaço de troca de conhecimento. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.